Olá, aqui é o Desvendando Telas. Se inscreva e curta o vídeo. No começo do século XXI, a evolução humana está em um ponto de virada. Cientistas preveem que o futuro será cheio de pessoas inteligentes e tecnologia avançada. No entanto, os humanos logo provam que essa teoria está errada. Como estão no topo da cadeia alimentar, não precisam continuar evoluindo. Então, acabam ficando preguiçosos e mais burros a cada dia. Os ricos e inteligentes pensam muito antes de ter filhos, já que é uma grande decisão, mas demoram tanto que morrem sem deixar herdeiros. Por outro lado, as pessoas menos favorecidas financeiramente e de QI mais baixo continuam se multiplicando como coelhos, gerando mais filhos com QI cada vez menor, que, no futuro, terão bebês ainda menos inteligentes. No ano de 2005, em uma base militar em Washington, o bibliotecário Joe está assistindo TV durante seu turno. De repente, seu superior o informa que ele será substituído, pois foi escolhido para um projeto super secreto. Joe reclama, já que seu plano sempre foi se aposentar como bibliotecário por ser um trabalho tranquilo, mas ele não pode recusar ordens superiores. Enquanto isso, os superiores discutem sobre os escolhidos para o projeto secreto. A equipe científica inventou cápsulas de hibernação para preservar seus melhores homens e revivê-los em tempos de necessidade. Primeiro, eles precisam testar as cápsulas, e Joe foi escolhido por ser o homem mais comum do exército, sem família. Também precisam de uma mulher, e como não há nenhuma no exército, o coronel escolhe Rita, uma trabalhadora de festas privadas do exército. Seu chefe, Upgrade, será pago, e o passado criminoso de Rita será apagado. O primeiro teste vai deixar Joe e Rita dormindo por 1 ano, e é altamente confidencial. No dia seguinte, eles estão juntos na sala de espera para um exame médico. Joe conversa com Rita, que finge ser pintora, quando ele pergunta sobre sua vida. Quando os cientistas os colocam nas cápsulas de hibernação e aplicam o soro intravenoso, Rita entra em pânico. Joe a acalma e pede para ela confiar no exército. Rita menciona acidentalmente Upgrade, mas disfarça, dizendo que ele é seu namorado. E Joe acha que é um nome holandês. Logo depois, os cientistas colocam os dois para dormir e fecham as cápsulas, trancando a porta do laboratório. Ao saírem, pouco tempo depois, o coronel e Upgrade são presos por envolvimento com substâncias ilegais e trabalhadores sujos. O escândalo leva ao fechamento da base e à demolição do prédio, deixando as cápsulas esquecidas sob os escombros, enquanto Joe e Rita dormem. Os anos passam, e a sociedade fica cada vez mais burra, em uma velocidade assustadora. As pessoas esperam que a engenharia genética resolva isso, mas os recursos são desperdiçados em problemas menores. A população explode, e a inteligência cai até o ponto em que a humanidade não consegue mais resolver problemas básicos. O lixo se acumula por séculos. E, em 2505, acontece a grande avalanche de lixo. Um caminhão despeja mais lixo na pilha que cede e faz uma enorme avalanche. A cápsula de Joe é arrastada pela queda e acaba caindo no apartamento de Frito. Ignorando o desastre, Frito assiste a uma comédia boba em sua enorme TV. A cápsula de Joe ativa e ele acorda, tonto e confuso. Joe pergunta sobre a situação, mas Frito, irritado, se levanta da sua cadeira sanitária e joga Joe pela janela. Depois, Joe procura ajuda, mas as pessoas falam um inglês misturado com gírias, e ele não consegue se comunicar, sendo considerado pomposo. Ao observar a cidade, Joe percebe como tudo mudou. Tudo está em ruínas. Há anúncios por toda parte, e as marcas têm nomes idiotas ou sujos. Eventualmente, ele encontra um hospital com uma placa mal feita. E entra, encontrando mais sinais parecidos com lanchonetes, sujeira e até máquinas de caça-níquel. A recepcionista não fala, apenas aperta botões para os sintomas, como Joe descreve várias coisas, sem saber o que está acontecendo. A recepcionista aperta o botão "não sei", enquanto espera ser chamada. Joe tenta beber em um bebedouro, mas de lá sai uma bebida energética chamada Brundo. Ele pergunta a um homem sobre isso, que ri da ideia de beber água, pois ela pertence aos banheiros. Joe então entra na fila para uma máquina de diagnóstico, onde fazem ele colocar plugs na boca, ouvidos e traseiro. Mas o técnico mistura os plugs, e Joe acaba colocando o de traseiro na boca, com nojo. Joe corre para lavar a boca com a bebida energética. Depois, Joe vai ao consultório médico e vê uma revista datada de 2505.
mas pensa que é um erro de impressão. O médico diz um monte de besteiras e conclui que Joe é Cunningham cobrando $5 bilhões por isso. Quando Joe vê a conta, ele percebe que está no ano de 2605 e finalmente entende que está no futuro. O médico continua perguntando sobre a tatuagem de cidadão, enquanto Joe olha pela janela. Joe vê a cidade em ruínas, com destruição e lixo por toda parte, quase sem prédios altos. O médico percebe que Joe é impossível de escanear, ao mesmo tempo em que Joe percebe que dormiu por 500 anos e os dois gritam quando o médico ativa um alarme. Joe foge para as ruas. Ele nota mais coisas estranhas, como o grande relógio que está parado no mesmo horário o dia todo, e os anúncios com palavrões e imagens vulgares. A economia está um caos, e os alimentos estão escassos. Joe vai ao cinema e descobre que o único filme disponível é uma gravação de 90 minutos de um traseiro nu soltando pum, que ganhou 8 Oscars. Todos ao redor acham hilário. Naquela noite, Joe vê uma mulher tentando pegar batatas fritas de uma máquina e falhando. Depois que ela sai, ele tenta pegar as batatas e é pego no flagra pela polícia. Eles percebem que ele é inescaneável e, imediatamente, o derrubam para prendê-lo, ignorando quando ele diz que é do exército. Nesse momento, Joe percebe a cápsula de Rita por perto, mas os policiais o silenciam com spray de pimenta. No tribunal, Joe é mantido dentro de uma jaula e as pessoas jogam coisas nele. As paredes estão cobertas de anúncios. Joe é levado ao seu lugar para o julgamento e descobre que seu advogado é Frito, que, em vez de defendê-lo, reclama sobre sua janela quebrada. Os advogados e o juiz só falam bobagens, e a multidão começa a insultar também. Joe tenta se defender com argumentos sensatos, mas as pessoas só riem, e ele é considerado culpado. Enquanto isso, Rita também acorda e tenta ligar para o upgrade de um telefone público que custa $2.000 para usar. Um homem tenta comprar seus serviços, e ela o engana, recebendo o pagamento, mas pedindo para ele esperar. Ao olhar para as notas, ela fica chocada com as palavras ridículas e o rosto estranho nelas. De manhã, Joe é levado a uma máquina para obter sua tatuagem de identificação de cidadão. Quando a inteligência artificial pergunta seu nome, Joe tenta explicar que não sabe o que está acontecendo, e a máquina entende que "não sei" é seu nome. Joe tenta corrigir, mas já é tarde. Ele recebe a tatuagem e o ID mostra uma foto horrível com o nome errado. Em seguida, Joe é levado para um teste de aptidão para determinar seu trabalho na prisão. O teste é mais fácil que o do primeiro ano escolar, e Joe fica frustrado ao ver as pessoas tendo dificuldade com formas simples. Depois, ele é levado para a prisão, onde vê muitas pessoas trancadas na mesma cela e guardas jogando comida como se fossem porcos. Finalmente, entendendo o quão burras as pessoas realmente são, Joe diz a um guarda que houve um erro e que deveria sair da prisão, não entrar. O guarda o envia para a recepção, onde um oficial tira suas algemas antes de verificar o sistema. Ele rapidamente percebe que Joe não deveria sair. Então, Joe pede para checar os arquivos físicos e, enquanto o policial está distraído, foge do prédio. As armas automáticas na porta tentam atirar nele, mas estão em péssimo estado e acabam se destruindo. À noite, Joe volta ao apartamento de Frito e pergunta se já inventaram máquinas do tempo. Frito diz que sim, mas se recusa a ajudar, até que Joe promete voltar ao passado e abrir uma conta de poupança em nome de Frito, que teria $80 bilhões nesse momento. A polícia começa a bater na porta de Frito. Então, Joe troca de roupa e foge com Frito pela janela. A dupla sai no carro de Frito e encontra Rita, agora vestida com roupas novas, ainda enganando o mesmo homem por dinheiro. Joe a puxa para dentro do carro, à força, e explica tudo enquanto dirigem, o que deixa Rita furiosa. Infelizmente, há scanners nas ruas que detectam a tatuagem de Joe, revelando sua localização para os policiais. Para piorar, o carro para de funcionar porque a bateria acaba. Os três saem e se escondem, pouco antes de os policiais chegarem e destruírem o carro. Uma multidão se reúne em torno das explosões desnecessárias e até começa uma briga por diversão. Depois de muitas horas caminhando, o trio chega ao Cóstico, que agora vende todo tipo de produto, independente da categoria.
Também oferece cursos escolares. E Frito se formou advogado lá. Há várias redes de fast food que agora são clubes sujos com nomes engraçados. O lugar é tão grande que eles precisam pegar um transporte para chegar à seção de eletrônicos. E Rita vai ao banheiro enquanto esperam. Frito começa a fazer comentários inapropriados sobre ela. E, quando Joe tenta pará-lo, sua tatuagem é escaneada de novo e seu rosto aparece em todas as telas. Frito entra no ônibus para escapar, enquanto os policiais cercam rapidamente Joe, o prendem e jogam mais spray de pimenta em seus olhos. Rita sai do banheiro, vê os policiais e se esconde. Momentos depois, Joe é levado à Casa Branca e conhece a equipe do presidente. Ele fica chocado ao descobrir que seu teste de QI mostra que ele é a pessoa mais inteligente do mundo e que eles querem que ele seja o secretário do interior. Joe tenta explicar que isso não faz sentido, mas é interrompido pela chegada do presidente Camacho, que agarra a cabeça de Joe, achando que ela deveria ser maior para alguém inteligente. Depois, Camacho convoca uma reunião especial e anuncia na TV Nacional que seu novo secretário do Interior, senhor não sei, resolverá todos os problemas em uma semana, porque é muito inteligente, e que Joe terá perdão total se conseguir, a princípio. O público é cético, mas Camacho os convence com uma música. Depois, eles fazem um desfile com cerveja e gestos de dedo do meio. Algum tempo depois, há uma reunião de gabinete, e Joe pede para Frito participar como seu advogado particular. Joe pergunta a Frito onde está a máquina do tempo, mas Frito não é bom em dar direções. Joe precisa de uma distração e pede ao gabinete para levá-lo a ver as plantações mortas. Ele também pede que os guardas encontrem Rita, e todos pensam que ela é sua amante. Quando chegam ao campo, Joe confirma que o solo está péssimo. Depois que Frito lhe entrega secretamente um mapa do museu com a máquina do tempo, os guardas trazem Rita. Joe finge que precisa de um tempo a sós com Rita e a leva para trás dos arbustos para abrir o mapa, que é completamente inútil. Eles não têm escolha, a não ser voltar para a equipe, e, quando se aproximam dos aspersores, ficam chocados ao descobrir que as plantações estão sendo regadas com bebida energética. Descobre-se que em 2330, Brundo eliminou a água, porque havia como uma ameaça. E agora, até vacas e bebês são alimentados com a bebida energética. Joe leva horas para convencer a equipe a trocar Brundo por água. No final, vence o argumento, dizendo que consegue falar com as plantas. Então sabe o que elas querem? Eles passam o dia todo instalando novos aspersores de água com o apoio de Ganshu. Quando a noite cai, eles recebem um quarto na Casa Branca. Rita revela que conseguiu um perdão graças a Joe e oferece compartilhar a cama, mas Joe recusa, porque ainda acha que ela é pintora e namora seu gerente Upgrade. Alguns dias depois, alguém joga uma pedra na janela e Joe vê uma multidão furiosa lá fora. Descobre-se que trocar para a água fez as ações da Brown caírem a zero e que grande parte da população perdeu o emprego. Então, agora estão protestando. Uma reunião de emergência é realizada com o CEO da Brundo, que culpa tudo no plano de Joe. Logo, ele é levado a julgamento e a Fox News faz uma cobertura terrível, como de costume. Joe é considerado culpado e condenado a uma noite de reabilitação, a princípio. Joe acha que isso soa bem, mas a reabilitação acontece em uma arena de caminhões monstros, onde os prisioneiros são perseguidos e mortos se não correrem rápido o suficiente. Rita visita Joe na prisão e percebe que o acorrentaram a uma rocha, para que ele não possa fugir como da última vez. Joe pede que ela encontre a máquina do tempo, volte ao passado e diga a todos para ficarem na escola. Naquela noite, Camacho assiste à reabilitação e a multidão espanca o cara que canta o hino nacional. 2 enormes caminhões entram na arena
exibindo armas perigosas que se parecem com o órgão de um homem, mas Joey só recebe um carro frágil, com um membro de seu silicone mole. Os policiais colocam a rocha de Joe na parte de trás do carro, o que quebra uma boa parte dela. Quando ele entra na arena, as pessoas começam a jogar coisas nele. Na Casa Branca, Frito assiste ao show, enquanto Rita olha pela janela. Ela fica chocada ao ver uma flor crescendo no jardim e pede a Frito que a leve até a arena no caminho. Eles veem que as plantações realmente estão crescendo. Quando a confrontação começa, um terceiro caminhão entra na arena. Ele é ainda maior e derruba parte do prédio, ficando enterrado nos escombros. Um dos caminhões pequenos avança rapidamente e arranca o teto do carro de Joe, antes de o outro bater no lado. Nesse momento, Rita chega e tenta falar com Camacho, mas ele não acredita na sua história. Os caminhões aceleram e tentam colidir com o carro ao mesmo tempo, mas Joe também acelera e faz a pedra cair, enquanto a corrente o puxa para fora, enquanto o veículo continua. Então, os dois caminhões acabam colidindo entre si em uma grande explosão. Todos ficam confusos, pois não querem que o criminoso vença. Mas o motorista do terceiro caminhão, Beef Supreme, de repente emerge dos escombros com um lança-chamas desesperado. Rita suborna Frito e um cinegrafista, pedindo que vão filmar as plantações. Depois, ela corre para a sala de controle e engana o técnico para sair. No entanto, quando a dupla chega ao campo, eles se distraem com um clube sujo. Após acidentalmente queimar um funcionário, Biff começa a atirar em Joe, destruindo sua pedra. Agora, Joe pode fugir e se esconder atrás dos caminhões. Ele sobe no topo para pegar um microfone pendurado e faz um discurso emocionante sobre suas intenções de ajudar. Mas a multidão odeia. Os operadores movem o microfone para longe, e Joe se segura nele para ficar fora do alcance do lança-chamas. Mas eles lentamente o baixam. Quando Frito e o cinegrafista saem do clube, começam a brigar e deixam a câmera cair, que cai em frente a uma plantação. Isso faz Frito lembrar do acordo e começar a filmar todo o campo, que Rita faz aparecer em todas as telas gigantes. Joe cai no chão, e Biff está prestes a queimá-lo, mas Camacho o salva e anuncia que Joe conquistou seu perdão na festa. Após o evento, Rita diz a Joe que quer ficar no futuro, pois está indo melhor aqui. Camacho anuncia que Joe será seu vice-presidente e, quando Joe tenta recusar, dizendo que quer voltar para casa, todos imploram para que ele fique, porque precisam dele. Joe fica tão tocado que concorda. Em seguida, Frito zomba de Joe e mostra a ele a máquina do tempo, que na verdade é apenas um brinquedo. Frito mentiu só pelo dinheiro. Com o passar do tempo, Joe se torna um vice-presidente de sucesso e, eventualmente, é eleito presidente, com Rita como primeira-dama. Uma nova era começa para o país. E Rita e Joe têm os 3 filhos mais inteligentes do mundo. O vice-presidente Frito se casa com 8 esposas e tem 32 filhos de QI baixo. Enquanto isso, em outra cápsula Upgrade, também aparece no futuro. Esse é o filme Idiocracia, filme de ficção científica do ano de 2006. Estrelado por Luke Wilson e Terry Crews. Se gostou do vídeo, se inscreva e curta. Até a próxima.